Olá, paz! Você já passou por uma situação de desrespeito na sua vida só porque a sua opinião era diferente do outro? Sim, já passou? Pois é, eu também já passei. Quero dizer para vocês que aqui no Brasil, no país que nós moramos, eu costumo dizer que essa terra aqui é abençoada. Nós não temos terremotos, maremotos, vulcões em erupção, não temos guerra fria nem guerra civil, graças a Deus. Então, o Brasil é uma terra abençoada. Você concorda? Você que está aí e concorda que o Brasil é uma terra abençoada, dá aquele sinalzinho e fala assim, ok, concordo, eu concordo. Ou dá aquele sinalzinho que concorda. Cristina, eu quero que você manere hoje, manere. Para de ficar me chamando a atenção toda hora, tá bom? Às vezes, a situação que nós vivenciamos aqui no Brasil de desrespeito à opinião alheia, à opinião do próximo, à opinião do outro, causa mais danos do que muitas dessas catástrofes que eu citei ainda há pouco. Aqui no Brasil, nós não temos, como eu disse, vulcões em erupção, maremotos, terremotos, guerra civil, porém nós temos um desrespeito ao diferente, à opinião do outro, que muitas das vezes causam mais danos do que essas catástrofes que eu citei ainda há pouco. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando as pessoas têm um posicionamento diferente na política, por exemplo, uns são da esquerda, outro da direita, e aí essas pessoas começam a se degradar, como se estivessem em um ringue, lutando umas com as outras, só porque não têm opiniões iguais. Outro exemplo que eu posso te dar aqui é sobre a torcida no futebol. Porque um é flamenguista, o outro é vascaíno, ou um é Palmeiras, o outro é São Paulo. E aí, exemplo disso, nós vemos as torcidas, como elas se degradeiam, como elas, entram em confronto umas com as outras, porque esse torce para o time A e esse aqui torce para o time B. A religião, então, como nós vemos evangélicos e espíritas se ofendendo, tratando com desrespeito um ao outro, porque um crê em uma verdade e o outro crê em outra. E essa diferença, esse desrespeito às diferenças, ele é como um vírus, uma gangrena que se alastra de tal forma que nós vemos que a coisa vai cada vez ficando pior. Por exemplo, na mesma situação de religião, os dois são evangélicos, mas esse aqui é da denominação tal e esse outro é da outra denominação. E aí eles não se entendem, se degradeiam também, porque um serve em uma denominação e o outro serve na outra. Aí vamos ver
Agora, até a cor entra nessa jogada de desrespeito ao diferente. O negro fala, vai ô branquelo, amarela. A outra já fala, ih, olha esse negro aí, olha só a cor dele, preta, faz piadinhas. Então, aqui no Brasil, a diferença é uma situação que causa tanto dano que eu não consigo entender um país tão abençoado como o nosso. E a gente tem uma causa danosa, a gente causa dano ao próximo, ao outro, só porque não tem as mesmas opiniões, os mesmos gostos, o mesmo senso que eu tenho, o outro é diferente. Agora eu quero te fazer uma lembrança aqui. Você que, de repente, sofreu por desrespeito, porque a sua opinião é diferente do outro, ou até mesmo você pode estar na situação de desrespeitar o outro, porque não tem a mesma opinião que você. Eu quero só fazer uma lembrança para ambos aqui, o que desrespeita e o que está sendo desrespeitado. Nós todos somos seres humanos. Cristina, somos seres humanos, estamos nessa terra. Ninguém aqui é extraterrestre. Ah, é? Tem extraterrestre no nosso meio? A Cristina está falando aqui que tem extraterrestres no nosso meio. Ah, aqueles que vão morar no céu. Tá bom. Mas eu estou falando que todos nós somos humanos. Todos nós estamos condicionados à limitação do tempo. Todos nós envelhecemos. Todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós estamos condicionados às leis da natureza e do universo. Independente de você concordar ou não, independente de você ter este conhecimento ou não, a sua vida e a minha é regida pelas leis do universo. Vou dar um exemplo aqui. Como eu sempre falo, você pode acreditar ou não nas leis do universo, mas você não joga uma pedra para o alto e acredita que ela vai ficar lá no espaço. Você sabe que esta pedra vai descer. Por quê? Porque existe uma lei que rege ela, que é a lei da gravidade. Então, independente de você aceitar ou acreditar, existem leis que regem a sua vida e a minha, independente das nossas diferenças. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz que tudo sucede da mesma forma a todo mundo. Os diferentes e os iguais. A todo mundo sucede a mesma coisa. Todos nós vamos morrer. Cristina, deixa eu fazer minha live em paz. Eu tô aqui falando numa boa e você fica aí me corrigindo. Eu sei que quando Jesus voltar, os que serão arrebatados não morrerão. Mas eu estou falando aqui dessa limitação da carne. Todos os que estão limitados a esta natureza humana vão morrer. Se Jesus não voltar, tá bom, vão morrer. Então, a sua opinião
a sua crença, o seu posicionamento, seja político, religioso, filosófico, qual for, é exclusivamente seu. E isso não faz com que você tenha apoio ou tenha condições ou tenha algum aval para desrespeitar o próximo, para desrespeitar o outro, a opinião do outro, diz respeito a ele. Cada um de nós temos os nossos conjuntos de valores morais, éticos, religiosos, que cabem a nós mesmos. E isso não nos desqualifica e não nos dá condições alguma de desqualificar o outro. Precisamos respeitar os diferentes, porque em muitas coisas nós somos iguais. Inclusive, a palavra de Deus lá em João, capítulo 3, o verso 16, é bem conhecido no meio evangélico. É o versículo central da Bíblia e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te chamar a atenção para duas coisinhas básicas, duas palavrinhas básicas que estão neste versículo, que faz com que você possa jogar por terra essa diferença, essa superioridade ou até mesmo a inferioridade. Se você se sente inferior a qualquer pessoa, eu quero te chamar a atenção para essas duas palavrinhas. Uma diz que Deus amou o mundo. Deus não amou os negros, Deus não amou só os brancos, Deus não amou só os judeus, nem só os brasileiros, nem os paraíbas ou os nortistas ou os cariocas, paulistas. Deus não amou o pobre, o rico, Deus não amou o estrangeiro, o nacional. Deus amou o mundo. Isso engloba todos. E o segundo é todo. Para que todo que nele crê. Então Deus amou o mundo para que todos, é o bonzinho, é o perverso, é aquele da alta sociedade ou da ralé, é o da favela ou das mansões, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estes dois versículos que eu citei, Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 2, e João, capítulo 3, versículo 16, nos coloca em igualdade diante de Deus. Se todos os argumentos que eu usei aqui não serviram para te fazer refletir de que você precisa respeitar o diferente, respeitar o outro, a opinião do outro, os valores do outro, o posicionamento do outro, que pelo menos esses dois versículos da palavra de Deus possa tocar no fundo da sua alma para você compreender de que Deus nos vê como iguais. Ele ama todos, ele amou a todos e ele disse que tudo sucede igualmente a todos. Eu agradeço por todo mundo que participou. Se você chegou agora, vai lá no comecinho, deixa essa informação entrar e talvez quando você tiver que conversar, tiver que se expor,
ou tiver que ter um debate com alguém, impondo a sua opinião, você possa pensar de que somos diferentes em alguns aspectos, mas lá no fundo nós somos iguais, somos todos seres humanos, somos todos amados por Deus. Tchau!